O Vasco da Gama está se movimentando com tudo para a próxima janela de transferências. E a diretoria já tem um alvo bem definido: Pedrinho. O meio-atacante que já teve passagens por Corinthians, Benfica, Shakhtar Donetsk e Atlético Mineiro é visto como um possível reforço de peso para o elenco cruzmaltino. A intenção seria trazer o jogador por empréstimo de 6 meses com o clube carioca bancando parte do salário. Pedrinho tem contrato longo com o clube ucraniano, mas o bom relacionamento entre seu empresário Juliano Bertolucci e a diretoria vascaína pode ser o diferencial para um desfecho positivo. Além disso, o clube também está atento ao mercado para reforçar o setor defensivo. Isso porque Luiz Gustavo, zagueiro de apenas 19 anos e revelado nas categorias de base do Vasco, pode estar de saída rumo ao futebol dos Emirados Árabes. O Shabab Al-Ahli apresentou uma proposta de cerca de 3 milhões de dólares, o que daria aproximadamente 15 milhões de reais. Apesar do valor ser considerado baixo, o Vasco já começa a se precaver caso a negociação avance. 2 nomes estão no radar: Kaique do Almeran e Agustin Rogel, que pertence ao Hertha Berlim, mas está emprestado ao Internacional. Ambos são opções analisadas com cautela para compor a zaga caso Luiz Gustavo realmente seja vendido. E a saída do jovem zagueiro pode ter impacto direto no planejamento financeiro do clube. Inicialmente, a diretoria contava com a venda de Ryan, outro jovem talento, para equilibrar as contas, com uma expectativa de arrecadação de pelo menos 90 milhões de reais. Mas com a chegada de Fernando Diniz e a decisão de manter Ryan no elenco, outros nomes da base podem acabar sendo negociados, e Luiz Gustavo desponta como o mais provável. Enquanto isso, o elenco vascaíno se reapresentou após 10 dias de folga. A preparação segue intensa no CT Moacir Barbosa, visando o confronto pela Copa Sul-Americana contra o Independiente Del Valle, marcado para o dia 15 de julho. Para não perder o ritmo de jogo, o clube já agendou um amistoso contra o Montevideo Wanderers do Uruguai no dia 5 de julho na Arena das Dunas. O estádio, com capacidade para mais de 30 mil torcedores, promete estar lotado, tamanha a empolgação da torcida com esse reencontro. Os ingressos para esse amistoso já estão à venda e a procura tem sido enorme, tanto que o site de venda chegou a apresentar instabilidade devido à grande quantidade de acessos. A expectativa é de casa cheia para empurrar o Vasco nesse período sem jogos oficiais. A equipe uruguaia vive bom momento e ocupa a 3ª colocação em seu grupo no campeonato local, o que garante um teste de alto nível para os comandados de Diniz. Outro nome em pauta nos bastidores é o volante Thiago Mendes. O jogador, que está de saída do futebol do Catar, foi oferecido ao Vasco e também a outros clubes brasileiros. Seu empresário é o mesmo de Léo Jardim e João Vitor, o que pode facilitar as conversas. A renovação de contrato com o Léo Jardim, aliás, está em estágio avançado e deve ser oficializada em breve. O vínculo com Thiago Mendes pode acontecer sem custos de transferência, já que o volante ficará livre no mercado. Porém, há uma dúvida no ar: a questão física. Thiago Mendes disputou apenas 11 partidas na temporada de 2024, acumulando 176 dias afastado por lesões musculares. O clube carioca sabe da qualidade técnica do volante, que teve boas passagens por São Paulo, Lille e Lyon, mas monitora atentamente sua condição clínica antes de avançar nas tratativas. Apesar dos desafios financeiros e físicos, o nome de Thiago Mendes é visto com bons olhos por Fernando Diniz, que enxerga nele uma peça importante para dar equilíbrio ao meio-campo. Com capacidade de atuar como primeiro ou segundo volante, o jogador traria experiência e técnica ao setor. A decisão final ainda depende de alguns fatores, incluindo a análise detalhada do departamento médico e, claro, o acerto salarial. Neste momento, o Vasco se movimenta nos bastidores com foco em 3 frentes: manter seus principais nomes como Ryan e Léo Jardim, encontrar substitutos à altura para possíveis saídas como a de Luiz Gustavo e, por fim, trazer reforços pontuais como Pedrinho e Thiago Mendes, que possam elevar o nível do elenco e dar mais opções ao técnico Fernando Diniz para o restante da temporada. Seja com jovens promessas ou nomes experientes, o Vasco sabe que precisa se mexer no mercado para alcançar seus objetivos em 2025. A temporada ainda está longe de acabar e, com uma Sul-Americana no caminho, o cruzmaltino quer estar forte para brigar por coisas grandes. Mas nem só de reforços vive o noticiário do Vasco. A questão da valorização dos jogadores da base também virou assunto quente. Com a valorização repentina de jovens como Ryan e o próprio Luiz Gustavo, o clube se vê obrigado a revisar sua política de utilização e negociação de atletas oriundos de São Januário.
Fernando Diniz, que tem histórico de trabalhar bem com jovens talentos, vem sendo peça-chave nesse processo. Ele tem insistido em manter o equilíbrio entre experiência e juventude no elenco, segurando promessas com potencial técnico e mercado, mesmo que isso complique a matemática financeira. Essa escolha tem impacto direto nas movimentações do clube. Ao optar por manter Ryan e não realizar uma venda milionária agora no meio do ano, o Vasco automaticamente se compromete a encontrar alternativas para gerar receita. É por isso que nomes como Luiz Gustavo e até mesmo Lucas Oliveira passam a ser considerados como peças negociáveis. No caso de Lucas Oliveira, por exemplo, o entendimento da comissão técnica é que ele não se encaixou da forma esperada e por isso uma saída nesta janela não seria surpresa. O Vasco não deve criar obstáculos para uma eventual transferência desde que os valores sejam favoráveis ao clube. Com esse cenário de reformulação e planejamento sendo desenhado nos bastidores, a atuação da diretoria tem sido cada vez mais estratégica. Um bom exemplo é a forma como estão conduzindo a possível chegada de Pedrinho. Um meio-atacante que não viveu seu melhor momento na Ucrânia pode se beneficiar do reencontro com Fernando Diniz. Ambos se conhecem bem e o treinador já demonstrou que gosta do estilo de jogo do jogador. Um atleta versátil que pode atuar tanto centralizado quanto pelas pontas, com boa capacidade de finalização e leitura tática. Pedrinho seria uma opção ofensiva de muita qualidade técnica para esse novo modelo de jogo que Diniz pretende implantar. O Shakhtar Donetsk não está completamente fechado a um empréstimo, ainda mais com a possibilidade de dividir os custos salariais com o Vasco. O problema está justamente na duração do contrato e no valor que o clube ucraniano ainda espera recuperar com uma possível venda. Pedrinho tem vínculo até 2029 e por isso o Shakhtar ainda vê nele uma oportunidade futura de mercado. No entanto, diante da vontade do jogador de retornar ao Brasil e do histórico de pouca regularidade no time titular, um acordo por empréstimo de 6 meses não está descartado. Outro fator que pode facilitar essa negociação é a influência crescente de empresários no futebol moderno. Juliano Bertolucci, agente tanto de Pedrinho quanto do técnico Fernando Diniz, é uma figura de peso nos bastidores do futebol internacional. E quando há boa relação entre diretoria e representantes, os caminhos se abrem. A mesma lógica vale para Thiago Mendes. O empresário Paulo Pitombeira, que representa o volante, também cuida dos interesses de Léo Jardim e João Vitor, dois jogadores que estão em alta dentro do clube. O bom andamento da renovação com Léo Jardim é reflexo direto desse bom relacionamento e pode ser um indicativo de que Thiago Mendes também esteja no caminho de São Januário. O volante de 33 anos é visto como uma peça-chave para o meio-campo vascaíno. Apesar das dúvidas sobre sua condição física, especialmente após uma temporada com muitas lesões, seu currículo impressiona. Passagens sólidas por São Paulo, Lille e Lyon, com destaque principalmente na França, o colocam um patamar acima da média do futebol brasileiro. Se estiver fisicamente bem, ele tem tudo para ser aquele camisa 5 moderno que o Vasco tanto procura, forte na marcação, mas com qualidade para iniciar jogadas e participar da construção ofensiva. Thiago Mendes é aquele tipo de jogador que eleva o patamar de um elenco desde que esteja em condições ideais. O problema é justamente o histórico recente. Foram 11 jogos apenas em 2024 e 3 lesões musculares graves. É um número que preocupa, mas o Vasco parece disposto a correr o risco apostando na recuperação plena do atleta. Com a temporada entrando em sua fase mais exigente, especialmente com os playoffs da Copa Sul-Americana se aproximando, contar com jogadores experientes e acostumados a decisões pode fazer toda a diferença. E falando em decisões, a partida contra o Independiente del Valle será um divisor de águas. Com data marcada para o dia 15 de julho, logo após a final da Copa do Mundo de Clubes, o duelo promete ser um grande desafio. O time equatoriano, que vive um bom momento e atua em ritmo forte no campeonato local, chega com mais ritmo de competição. Por isso o Vasco está se antecipando e marcando amistosos para tentar igualar as condições de jogo. A estreia será contra o Montevideo Wanderers no dia 5 na Arena das Dunas, em Natal. Um verdadeiro reencontro entre time e torcida num palco que promete ser um caldeirão. A venda dos ingressos já começou e a procura está alta. Os valores variam de R$ 50 a R$ 100 reais, com opção de meia entrada social mediante doação de alimentos. A estrutura da Arena das Dunas, com capacidade para mais de 30 mil pessoas, oferece a atmosfera ideal para um teste de fogo antes da estreia oficial.
Além disso, o adversário uruguaio vive bom momento em sua Liga Nacional, o que garante um bom nível de exigência para os atletas cruzmaltinos. Esse planejamento detalhado de pré-temporada é mais um reflexo da mudança de postura do Vasco. O clube que por muitos anos sofreu com a falta de organização nos bastidores agora mostra sinais de que está tentando pensar à frente. Claro que ainda há muito a evoluir, mas decisões como a manutenção de jovens promissores, a busca por reforços pontuais e a preparação adequada para os confrontos decisivos mostram que há um norte. E esse caminho, ainda que cheio de desafios, pode recolocar o Vasco entre os protagonistas do futebol sul-americano. Fernando Diniz tem nas mãos um elenco em construção, mas com potencial. A mistura de juventude e experiência pode ser o diferencial do time nesta temporada. Se os reforços como Pedrinho e Thiago Mendes realmente chegarem e se as saídas forem bem compensadas, o Vasco poderá sonhar alto. A base é sólida, a torcida é apaixonada e a diretoria começa a mostrar maturidade na condução do futebol. Agora é ajustar as peças e deixar a bola rolar. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar. Um burburinho nos bastidores do futebol internacional tem mexido com os nervos da torcida vascaína e dos apaixonados por futebol sul-americano. O nome por trás dessa possível revolução é ninguém menos que Nasser Al-Khelaifi, poderoso presidente do Paris Saint-Germain e uma das figuras mais influentes do futebol mundial. De acordo com fontes próximas ao mercado esportivo e agentes do futebol europeu, Al-Khelaifi estaria interessado em adquirir o Vasco da Gama, tradicional clube carioca, como parte de um ambicioso plano de expansão global do seu império esportivo. A movimentação ainda é mantida sob sigilo, mas já corre solta entre empresários e investidores internacionais a possibilidade de o Vasco se tornar o PSG das Américas. O projeto seria bilionário e colocaria o clube cruzmaltino no centro de uma nova estratégia de internacionalização do futebol. A ideia, segundo os rumores, seria transformar o Vasco em uma potência continental, com investimentos pesados em infraestrutura, categorias de base, marketing global e, claro, contratações de peso para colocar São Januário de volta ao protagonismo. Fontes ligadas a executivos europeus afirmam que Nasser enxerga o futebol sul-americano como um terreno fértil para expansão, especialmente pela força das torcidas locais, a tradição dos clubes e o talento natural dos jogadores da região. E nesse cenário, o Vasco surge como uma joia com enorme potencial de valorização, um clube com história centenária, torcida apaixonada e uma localização estratégica no coração do Rio de Janeiro. Ainda não há confirmação oficial ou números concretos, mas os bastidores fervem com especulações sobre reuniões recentes entre intermediários do Qatar Sports Investments, QSI, grupo ligado à Al-Khelaifi, e representantes ligados ao futebol brasileiro. Os mais ousados já falam em uma transformação radical no cenário esportivo do país, caso a negociação se concretize, um Vasco turbinado por petrodólares, com ambições continentais e um projeto que miraria não só a hegemonia nacional, mas também uma presença constante na Libertadores. Por enquanto, o que se tem é apenas um rumor, mas um rumor que faz muito barulho. Afinal, se o projeto sair do papel, o futebol brasileiro pode estar prestes a assistir ao nascimento de um novo gigante. E o torcedor vascaíno, acostumado a sofrer, já começa a sonhar com dias de glória sob o comando de um dos nomes mais poderosos do futebol mundial. O futuro dirá se esse sussurro nos bastidores vai se tornar um grito nos estádios. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.